Bom dia, Eduardo. Agora, depois de 3 bons jogos, 3 bons resultados, né? O Atlético agora tem um desafio contra o Lanterna da competição. O que você projeta desse jogo? O que você imagina desse duelo contra o Juventude? Bom dia. Mais um jogo difícil, né? Campeonato Brasileiro, todos os jogos são difíceis. Às vezes parece um clichê, mas é a realidade. São jogadores de qualidade. A maioria desses jogadores do Juventude, ano passado, estavam no Juventude, fizeram um campeonato brasileiro bom. Então nós temos que primeiro entender como vai ser o jogo, né? Isso foi passado para os atletas desde o pós-jogo do Palmeiras. Saber as características positivas que o Juventude tem. Também saber onde a gente pode tirar proveito, né? Toda a equipe ela tem as suas fragilidades e tem seus pontos positivos. E eu acredito muito nisso. E também usar o que nós temos de bom. Hoje nós estamos num momento bom. Como você falou, viemos de 3 bons jogos, na verdade 4 bons jogos. E a confiança ela aumenta, mas sabemos que o jogo que vale. Então é entrar bem focado, entrar bem organizado, bem competitivo, para quem sabe a gente possa voltar de Caxias com uma grande vitória. Ô Eduardo, que tipo de mudança que o Atlético encontra uma diferença de se jogar contra o líder do campeonato e agora pega o Lanterna? É um jogo que eu acredito num equilíbrio maior, né? Então você vai ter um equilíbrio às vezes na posse de bola, vai ser um jogo que você vai ter que construir mais do que quando você pega o líder do campeonato, que em muitos momentos ele te joga para trás, né? Então acho que isso nós trabalhamos, né? Vamos trabalhar ainda no último trabalho amanhã, ter essa consolidação ofensiva, mas não esquecendo da parte defensiva que nós temos evoluído. E tem hora que dentro do jogo, independente do adversário, você vai ter que baixar suas linhas, vai ter que jogar em transição. A hora que você tiver com a bola, você tem que estar muito atento, né? O jogo do Palmeiras, ele trouxe essa virtude nossa, que nós sabíamos que a hora que nós tivermos com a bola, nós tínhamos que estar muito atento para não tomar a transição que o Palmeiras tinha forte. Então, acho que é seguir o mesmo padrão do jogo do Palmeiras, claro que sabendo que cada jogo ele se define de uma outra maneira, mas nós temos que estar preparados para tudo lá em Caxias. Eduardo, o Juventude não vence há 12 rodadas, né? O único time que ainda não venceu no retorno. Que perigos um adversário que é a lanterna do Campeonato Brasileiro, está praticamente rebaixado, pode oferecer ainda para o Atlético? Então, Natália, 12 jogos, mas em casa, nos últimos 4 ele não perdeu. Eles vêm de 4 empates, né, contra o Botafogo, que vem crescendo, contra o Corinthians, contra o Fortaleza e contra o Avaí. Então, não venceu, mas também em casa 4 jogos não perde. Então, é um time que a gente sabe quando você está nessa situação, você tira um pouco da carga, né, da carga de pressão. Então, o jogador joga mais leve. Então, nós temos que, primeiro, não tomar o gol. Eu acho que isso aí vai ser primordial contra o Juventude. É não tomar o gol, não trazer uma motivação extra até para os torcedores que estiverem no estádio. Então, estar bem consciente defensivamente, não tomar o gol, que consequentemente você vai ter as oportunidades de marcar. Ô Eduardo, a gente viu aí nos jogos, aí, nos treinos, você fazendo assim, mudanças, né? Dando mais de uma função para os jogadores, até mudando algumas características e também mudando o sistema de jogo, né? E o time correspondeu. Esse é o grande fator, é o grande diferencial do Atlético nessa fase decisiva contra esse pessoal também que disputa o rebaixamento? Jânio, eu acho que você tem que ter todos os jogadores, né? E eu tenho dito muito para eles, hoje no treinamento, a equipe considerada B fez um grande treinamento, colocou a equipe A em muita dificuldade, então isso aí fortalece, né? Faz com que o jogador que está entrando jogando tenha que dar o seu melhor, tenha que estar nem 100%, 120%, porque sabe que por trás tem jogadores de qualidade que estão querendo pedir passagem. E o que vem demonstrando, né, contra o Fluminense, os jogadores que entraram mudaram o jogo, contra o Palmeiras também. Eu acho que para o grupo, para a nossa situação, isso é muito importante. Quanto a mudar os jogadores, é conhecer, né? Conhecer os atletas, conhecer as características, né? É importante hoje um clube, um time de futebol ter jogadores que fazem mais de uma função. Então isso aí está sendo importante para a gente nesse momento de definição do campeonato. Ô Eduardo, contra o Palmeiras, até por circunstância do adversário e também pela suspensão do Baralhas, você optou por colocar o Marlon Freitas e ele de novo fez um bom jogo, inicia a jogada do gol do empate. Aí a gente, pelo menos na imprensa que acompanha, a gente imagina o seguinte,
Ó, o Marlon Freitas bem, ele é titular absoluto desse time, principalmente precisa dele nessa reta decisiva. Você opta por colocá-lo de novo como opção. Por quê? Não, primeiro que tem uma volta natural, né? O Baralhas fez 2 gols nos últimos jogos que jogou, né? Contra o Avaí e contra o Fluminense. O Ayrton vinha sendo uma peça decisiva nossa, né? Então nós optamos pela volta dos dois. O Marlon tem entrado muito bem, isso aí é importante. E como eu falei, nós estamos tratando agora em jogo a jogo, né? Isso não quer dizer que o Marlon não é titular. Ele é titular para esse jogo, a princípio. Claro que nós temos um treino ainda amanhã, nós escolhemos essa formação, mas para o jogo do Ceará, para a sequência, o importante é que todos estejam bem, como o Marlon evoluiu, como o Marlon voltou a ser aquele Marlon que nós conhecemos, jogando no último terço, e eu tenho certeza que a hora que ele entrar dentro do jogo, que ele vai entrar ou iniciando ou posteriormente, ele vai nos ajudar muito, como vem sendo nesses últimos jogos. Eduardo, a gente, assim, do lado de fora, né, a gente considera que esses 2 próximos jogos podem definir a vida do Atlético no campeonato, né? Se houver uma combinação de resultados favorável, o Atlético contra o Ceará pode até deixar a zona de rebaixamento. Que projeção você, como comandante do time, faz de pontos para esses 2 próximos jogos? Natália, assim, de sair da zona, nós não estamos preocupados em sair na próxima ou na outra. Nós precisamos pontuar, porque o mais importante é que nós conseguimos chegar no fim fora da zona do rebaixamento, né? E há 3 jogos atrás isso aí era praticamente impossível. E hoje você já faz uma pergunta que tem uma possibilidade de daqui 2 rodadas, quem sabe a gente sair. Então isso, eu acredito que esse seja o principal. Claro que na situação que nós estamos, você tem que projetar 6 pontos, né? Mas a gente sabe da dificuldade, né? De pegar um jogo fora, um Juventude, mas está em último, mas como eu falei, vem de 4 empates, então uma probabilidade de você ter um empate, ela não é descartada pelo que eles vêm fazendo. Depois você pega um Ceará, que é o concorrente direto, né? Claro que é difícil você projetar o Ceará porque vão ter uma rodada, né? Então às vezes nós vamos lá, vencemos o jogo, eles podem perder, ou às vezes nós vamos lá, empatamos e eles vencem, abre a distância. Então é difícil você fazer essa projeção. Mas o mais importante é a gente pontuar. Se a gente conseguir 6, ótimo. Se não der, conseguir 4, nós vamos ainda estar nessa briga. O importante é que a gente esteja numa margem que nós consigamos até o fim do campeonato estar brigando. E aí, no fim, a gente vê o que nós vamos precisar lá nas 2 últimas rodadas. E eu falo sinceramente, se nós conseguirmos chegar no jogo do Atlético Paranaense e América Mineiro, dentro da possibilidade de sair, nós vamos estar bem contentes, porque esse é o nosso primeiro objetivo. Ô Eduardo, desde 19, né, a gente acompanha aqui, você assumiu aquela vez contra a Ponte, né, era um jogo só, veio o campeonato goiano, depois veio aquela fase da pandemia, você preparou o time, passou por Wagner Mancini saiu, até o Cabo Vinho você ficou, sempre você assumiu o trabalho e deixou um bom resultado. Mas e agora, entre aspas, essa bomba pela frente que é evitar um rebaixamento? Como é que é para você assumir o trabalho? É o principal desafio teu aqui dentro do Atlético? Com certeza, né? Porque nós sabemos da grandeza do Atlético e sabemos também o quanto seria importante a manutenção do Atlético fazer um 4º campeonato seguido, né? E também as dificuldades que estavam em termos de pontos. Mas, assim, em termos de adversários, ano passado nós pegamos aí, fizemos 10 jogos, e dos 10 jogos nós pegamos 9 primeiro. Né? Às vezes a gente não tem essa noção quando você assume, né? Nós acabamos saindo e o Cabo veio na parte final com derrotas para Flamengo e Palmeiras, que foram os 2 finalistas da Libertadores jogando fora de casa, que são resultados até normais, né? Nós jogamos naquela época, conseguimos ganhar do líder Atlético Mineiro, ganhar do Fortaleza, que foi 3º no Brasileiro fora. Então os desafios eles sempre foram grandes, mas eu acredito que sim, que o mais importante agora é a gente fazer o que nós estamos fazendo, né? A gente, que eu digo, é o grupo de jogadores, comissão, diretoria, que é ter esperança de sair, porque a esperança era muito pequena há 3 jogos atrás e ela, cada dia, com o esforço dos jogadores que eles têm feito, esse desempenho que eles têm tido de, quem sabe, chegar no final aí com uma esperança de sair dessa situação. E, Eduardo, a gente tem visto um Juventude com... até que recentemente fez um bom jogo contra o Corinthians como mandante, né, lá no Alfredo Jaconi, é um
uma cidade muito fria, uma partida que vai acontecer à noite, né? Algumas vezes acontece 11 horas da manhã, até pela facilidade por conta do clima, mas vai ser um jogo à noite. O que você espera de um Juventude dentro do Alfredo Jaconi, né? Que tem algumas características particulares, o extremo frio que vem sendo, o elenco dando algumas respostas, mesmo jogando como mandante. O que você espera desse desafio nessa característica específica? Eu acho que, como eu falei, eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que se valoriza muito, né? Então, independente da situação hoje do Juventude, os jogadores vão jogar para melhorar dentro do campeonato. Eu acho que eles devem ter entre eles, se nós formos realmente cair de divisão, que a gente consiga atingir uma maior pontuação. Então, acho que esse é o primeiro objetivo deles. O segundo objetivo é você ter desempenho, né? Eu até falei depois do jogo que nós estamos usando muito aquele jogo da Chapecoense como exemplo, né? A Chapecoense rebaixada, e foi um jogo muito difícil, né? Então, os jogadores mostrando, nós sabemos que um jogo desse para o atleta ir bem, fazer gols, não tomar gols, valoriza ele pensando já num próximo contrato. E o que você falou, o clima é um clima bom para jogar, né? É um clima que você pode ter um desempenho alto, principalmente físico, e nós temos uma evolução muito grande da parte física nesses últimos jogos aí. O time tem suportado muito bem, né? Evoluído, é o nosso forte. Então nós esperamos que nós possamos ir lá e competir muito, né? Competir, lutar, correr, brigar, e a hora que tiver a bola ter qualidade, sempre respeitando o Juventude, mas nós sabemos que esse jogo é fundamental para a nossa briga e para o nosso sonho final de permanecer. Valeu, rapaziada. Obrigado.